Mais um vídeo curtinho sobre Airflow. Nessa sequência aqui a gente está criando DAGs básicos. No vídeo anterior a gente criou esse DAG aqui simples, né? Só para aparecer ali na tela do Airflow. Vou abrir aqui a tela do Airflow rapidinho. Então a gente tinha criado esse Simple DAG aqui, né? Dei uma adaptada no DAG do Anselmo aqui. A gente vai trabalhar com esse Simple DAG a partir do que eu fiz aqui dentro do DAG do Anselmo. Esse cara é esse cara aqui. No vídeo anterior, nós tínhamos criado ele básico. A gente não colocou dois parâmetros que são os que a gente vai falar agora, que é o Start Date e o Schedule Time. Para que a gente possa usar o Start Date, a gente vai importar aqui um módulo do Airflow. Ele cria um processo dummy. Ele é um dummy operator. O que ele faz? Nada. Não faz absolutamente nada, mas para simular aí uma ação. Então eu vou colocar ele aqui na larga e vou importar o datetime aqui também. Então datetime, import datetime. A princípio eu só vou importar o datetime. Mais para frente a gente vai falar do time delta, mas por enquanto é só o datetime. Beleza, com base nessa execução que a gente fez aqui, a gente vai criar uma task. Antes a gente tinha colocado none aqui, mas agora a gente vai criar uma task. Por exemplo, task 1 igual dummy operator. E aqui a gente vai colocar task ID igual a dummy operator, task ID igual a task 1. Então eu poderia colocar qualquer nome aqui. Eu vou chamar de task 1 também. Esse nome tem que ser exclusivo, tá? Eu não posso ter dois nomes iguais aqui dentro, assim como o Simple DAG e o DAG ID aqui, eu não posso ter dois nomes iguais dentro do meu arquivo, tá? Então eles têm que ser exclusivos. Não só nesse arquivo, por exemplo, esse cara aqui não só nesse arquivo, como em todos os arquivos, porque senão vai dar conflito na hora que você levar ele para cá. Então aqui, ó, eu criei uma tarefa dummy, eu importei aqui o operator dummy e importei o datetime. Eu não vou colocar o start date só para vocês verem o erro que vai dar lá dentro do Airflow, tá? Então eu salvei o arquivo aqui, simpledag.py. Eu vou esperar um tempinho aqui para ver como que ele vai lidar aqui dentro. Ele vai gerar um erro. Vocês vão entender o porquê do erro depois. O erro foi gerado. Ele gerou um erro porque eu não tenho um start date parameter setado aqui, certo? Então, a partir do momento que eu crio uma tarefa, por exemplo, quando estava none, de boa. A partir do momento que eu crio uma tarefa, ele exige que eu tenha um start date aqui. Então, bora lá configurar o start date. Vou meter aqui vírgula, start date. Igual, vou usar o cara do datetime que eu tinha importado. Quando você clica aqui em cima, ele vai mostrar o formato aqui que ele vai exigir. Eu não vou tirar o mouse, mas ali, ó, por exemplo, se eu olhar year, month, day, hora, minuto e assim vai. Tudo separado por vírgula. Então a gente vai colocar a data de hoje aqui, que é dia 28 de dezembro. Então eu vou colocar aqui, ó, 2022,12,28. Se eu colocar só isso, ele assume que a primeira execução do start date vai ser a meia-noite. Meia-noite quando começou o dia 28, né? Agora nós já estamos às 16h42 do dia 28. Então, ó, vou salvar. O erro tem que sumir lá. Vou dar uma atualizada aqui. Ó, o erro já sumiu do Simple DAG. Ele tá aqui, ó, já com Next Run aqui, teoricamente com uma data no passado, né? Mas é o start date que ele pega aqui e ele não tem nenhuma execução. Se eu colocar esse cara aqui para rodar, ele vai rodar de boa, tá? Por exemplo, eu já tenho, ó, outra. Eu não coloquei um schedule interval, então ele assume que você vai ter um schedule interval de 24 horas. Esse é um valor padrão. Então aqui eu não coloquei nenhum schedule interval. Ele fala, cara, primeira no dia 28 do 12 e a próxima no dia 29 do 12, meia-noite ele vai rodar. Isso se você não colocar nada. Agora a gente vai pro schedule interval. Pro schedule interval, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocá-lo aqui, né? Então vamos lá, schedule interval igual. E aí eu posso definir o seguinte, eu tenho alguns formatos de como eu posso colocar esse cara. O primeiro formato é um conhecido de quem trabalha com Linux, que é o formato crontab. Então aqui, ó, por exemplo, então aqui, minutos, horas, dia, mês, dia da semana, se eu não me engano. Ah, não conheço o cron, não sei o que ele faz, não sei como configurar isso daqui. Primeiro dá uma estudada o que o Cron faz, porque o Cron se usa até hoje, inclusive para outras ferramentas. O próprio Mike Lambert lá, ele mostrou aqui um crontab.guru. Isso daqui, ó, então, por exemplo, se eu pegar esse código
e colar lá, ele vai mostrar aqui pra mim aqui como é que ele vai rodar. E aí, por exemplo, aqui você clica em Next, ele vai mostrar todas as próximas execuções dele. Ó. Então, por exemplo, ó, 5 horas, 5 e 10, 5 e 20, assim vai. Esse cara é bem útil, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, esse é o primeiro formato. Eu vou salvar e vou colocar aqui, ó, vou dar uma olhada na DAG aqui e vamos ver se ele já vai cair. Ó, aqui eu tinha feito via Crontab. Vou recarregar aqui a página. Bom, meu Simple DAG aqui, ele já está esquedulado para rodar de 10 em 10 minutos, ele só está desativado. Então esse é o primeiro método que eu posso colocar um schedule interval aqui. O segundo método, eu posso colocar ele para rodar, por exemplo, eu posso colocar para rodar de hora em hora. Então, por exemplo, hourly. Então aqui, ó, de hora em hora, a partir dessa primeira execução, ele vai rodar. Então, se eu salvar aqui, ele vai mudar lá como é que tá lá dentro do meu cara aqui embaixo para hourly. Assim como tá daily e tal. Bom, atualizei, ó, ele já tá aparecendo aqui que ele vai rodar de hora em hora. Então, esse é o primeiro formato, Crontab. Segundo formato, usando areas, né? E existem algumas areas aqui que já são criadas, estão na documentação do Airflow e eu vou jogar dentro do post do Medium, para caso vocês precisem. E agora a gente vai para um outro caso. O Mark Lambert lá no curso, ele fala uma parada muito interessante que inclusive eu não sabia. O Crontab, ele é um tipo de agendamento absoluto. Então, por exemplo, se eu falar para ele rodar a cada um mês lá dentro do cara, então, por exemplo, teoricamente eu colocasse lá 30 dias para ele rodar a cada 30 dias, ou se eu colocasse a cada um mês, ele simplesmente na hora que ele vai executar, ele considera que todo mês tem 30 dias, nem todo mês tem 30 dias. Você pode pegar, por exemplo, fevereiro, vamos supor que ele rodou no dia 28, em vez dele fazer a contagem, ele vai rodar de novo no dia 1º. E esse intervalo, ele pode quebrar suas execuções dali para frente. Então, ele recomenda um outro formato aqui que você pode colocar, que é o tal do time delta. Esse time delta, ó, tem que colocar uma vírgula aqui, perdão. Então, o time delta, o que ele faz? Eu substituo esse cara aqui. Eu mando aqui um time delta e coloco days igual a 30. Então eu vou salvar o carinha aqui, Ctrl S, e esperar aqui para ver como que ele vai ficar. Então eu vou recarregar a página. Ó, então ele vai rodar no intervalo de cada 30 dias, tá? Um ponto interessante aqui, eu até coloquei aqui no cara, vou jogar no post do Medium também, mas é legal falar, do None. O None é o seguinte, se eu chegar aqui e configurar esse cara para None, quando eu configurar esse cara aqui para None, por exemplo, eu tirar os 30 dias, e é sem aspas, tá? É só None mesmo. Beleza? Eu vou salvar. O que acontece? Esse cara nunca vai ser esquedulado. Isso daí pode ser útil, inclusive a dica dele também. Pode ser útil para quando você precisar travar o tag, joga esse cara para None. Vamos ver se isso daí funciona mesmo. Eu não testei ainda. Vamos ver se isso daí funciona mesmo. Eu não testei ainda. Vou salvar ele aqui. Vou jogar lá para a tela, vou recarregar, ele vai aparecer None aqui. Apareceu None, eu vou tentar, ó, pode ver que ele não tem Next Run, não tem Last Run, não tem nada. Ele automaticamente descarta esse outro cara aqui de cima. Então eu vou tentar dar um executar no cara. Seguinte, eu botei o cara para executar, manualmente ele rodou. Ele não tem uma próxima execução dele, mas se eu rodar manualmente ele vai. Ele rodou, belezinha, tinha 4 execuções aqui, rodou beleza. Então, não que ele trava o job, mas ele não deixa ele ser reagendado, ele não deixa você ser reexecutado. Essa era uma dúvida que eu tinha e foi bom até eu fazer aqui no vídeo aqui para ver como é que ia ficar. No próximo vídeo a gente vai ver a respeito do Backfill Process. Por exemplo, quando eu coloco um start date muito anterior. E aí ele tem algumas dicas, beleza? Então até o próximo vídeo e abraços.